Sei que foi por mim que se entregou. Sei que foi por mim, seu sangue derramou. Eu não teria outra chance. Em vão seria todo meu lutar, perdido estaria na escuridão. Não olhou em mim as transgressões, só pensou em mim, se esqueceu da dor. Amou os que o rejeitaram e perdoou os que o humilharam. Como agradecer a tão imenso amor? O Senhor, grande Deus, pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso adorar. O Senhor, grande Deus, é Ele que me dá o seu amor. Não posso viver sem o seu poder, que está sempre a me amparar. Te amamos, Senhor. Quero aceitar o Salvador e amar alguém assim como Ele amou. A sua morte me deu vida, seu sacrifício me resgatou, e nele eu encontrei a força pra vencer. Adorar, adorar o Senhor, grande Deus. É Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso adorar, adorar o Senhor, grande Deus. Ele que me dá seu amor. Não posso viver sem o seu poder, não posso. Está sempre a me amparar. Não posso viver sem o seu poder. Adorar o Senhor, adorar, pois Ele que sustenta e me dá a coragem que preciso adorar o Senhor, grande Deus. É Ele que me dá o seu amor.
posso viver sem o seu poder. Que está sempre a me amparar. Graças e paz a todos, queridos. Que bom podermos nos reunir nessa manhã e para a gente, pelo menos que está acostumado no culto da ressurreição, por uma questão de costume, assim, de tradição, nós celebrarmos ou nos reunirmos em nosso imóvel às 6 horas da manhã. Para quem gosta de dormir um pouquinho mais, tá uma beleza, né? Até porque há uma facilidade de você acessar o culto aí ao longo do dia. Mas para a gente faz uma falta e tá um tempozinho um pouquinho quente, mas aqui estamos. Aqui estamos para celebrar ao Senhor nesse culto da ressurreição. E eu diria que é uma dupla celebração. Não apenas celebramos a um Cristo vivo, mas também para celebrar a ceia do Senhor. Ao longo desse culto, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E desde já, você é muito bem-vinda, mesmo online, mesmo eu não podendo lhe ver, você é muito bem-vindo, os irmãos, poucos irmãos que aqui estão também. Que bom poder tê-los aqui conosco nessa manhã. E sabe, queridos, há muita gente. Vocês ouviram no domingo passado, o Áquila, o nosso missionário na Índia, né? Falando de quantos povos ainda, há muitos povos que ainda não conhecem a esse Cristo ressurreto, nunca ouviram falar de Jesus. Então, nós precisamos trabalhar para que vidas ouçam de Jesus e, ao ouvir de Jesus, se rendam a Ele, reconheçam a Ele como o único suficiente Senhor e Salvador. Por isso, viva o poder de transformar. Por isso, se empenhe em nossa campanha, na campanha de missões mundiais 2021. No domingo passado, nós tivemos um almoço delicioso. Louvo a Deus, mais uma vez, pela vida dos irmãos e irmãs que trabalharam, que se empenharam para que esse almoço pudesse sair, tudo com o objetivo de conseguir recursos para enviar para a obra missionária, para ser investido na obra missionária. Mas como eu tenho dito, nada substitui a minha e a sua oferta pessoal. E no próximo domingo, nós teremos a oportunidade de ouvir mais uma família missionária. Então, nós já ouvimos os nossos missionários na Espanha, a família Macharete, já ouvimos Priscila e Áquila, até de uma forma diferente, né? Então, acredito que as crianças gostaram muito do formato, uma maneira até de preservar a identidade dessa família. E no próximo domingo, nós teremos, então, a família Pinheiro. O pastor Rodrigo, tenho feito contato com ele pelo e-mail, e ele vai estar nos abençoando no próximo domingo. Então, fique atento aí, teremos no próximo domingo a família Pinheiro, que está na Guatemala. São os nossos missionários, essas famílias que nós, alguns anos atrás, nos comprometemos em estar orando, estar contribuindo para que eles sejam um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho. Com sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de nos reunir nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque aqui estamos para celebrar. Aqui estamos para cultuar a Ti, somente a Ti, ó Pai. Nesse culto em que trazemos à memória não apenas o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. O Cristo que está vivo e que vive em nós e que vive entre nós.
Pai querido e Deus de amor, muito obrigado. E que esse Cristo possa chegar às outras vidas, que nessa manhã possa ser uma manhã de renovo, que nessa manhã possa ser uma manhã de ressurreição. É o que eu lhe peço. E te agradeço por cada vida e por cada família que já se encontra conosco nesse instante. Oro agradecido por essa manhã de celebração, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 95, do verso 1 ao verso 3. Veja aí comigo, rapidamente. Há um convite aí do salmista. Salmo 95, verso 1 ao 3 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Que nessa manhã eu e você possamos cantar ao Senhor de toda a nossa alma. Por isso, canta minha alma. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em
em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos libertou. Verdadeiramente somos livres para adorar ao Senhor. Filho do homem. Nós estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida eterna em Cristo Jesus, por meio da fé. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu
seu perdão. A dor que passou, meu Rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei, meu Senhor, sempre adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, por gentileza, a partir do verso 1. Há alguns temas que, quando a gente se depara, nos marcam profundamente. Por exemplo, falar sobre crucificação é um tema que me marca e me deixa assim extremamente impactado, comovido. Ver aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, por exemplo, não, pelo menos para mim, não tem como não me derramar em lágrimas. Há algumas semanas atrás, foi o livro do mês, né, que eu indiquei, do mês passado, né? Jesus, o maior de todos, do Bruce Wilkinson. E uma parte ele falava da crucificação, um capítulo, né? E aí ele detalhava, até mesmo de forma fisiológica, como acontecia. E aí eu fui lendo numa manhã, me lembro muito bem, mas como aquilo
mexeu comigo, me impactou, me deixou assim, extremamente mexido. Aí eu falei com um amigo meu, falei, rapaz, eu acabei de ler um capítulo de um livro aqui, que até agora isso está reverberando no meu coração. Mas se tem um tema que mexe comigo, mas diferentemente de crucificação, que é um tema impactante, mas gera um outro sentimento, me impacta, mas é um sentimento totalmente diferente, é ressurreição. Ah, queridos, falar sobre ressurreição não apenas é um tema impactante, mas muito me agrada, muito me emociona. Então, eu gostaria de, nessa manhã, falar com você sobre ressurreição, sobre a ressurreição de Jesus. Até porque não é por acaso que talvez o maior, talvez não, com certeza o maior símbolo do cristianismo seja a cruz. E por que a cruz vazia? Porque nós celebramos a um Cristo que ressuscitou, que saiu da cruz, que não ficou preso à cruz. Ou se a gente quiser ser assim, bem correto, não ficou preso à tumba. Então, por isso que o maior símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. Porque Jesus ressuscitou. E nessa manhã, olhando para esse texto aqui, e olhando à luz do que o evangelista Mateus nos relata, e trazendo então lições de Mateus, mas com o olhar de duas mulheres, tentando vivenciar o que essas duas mulheres vivenciaram. E aí eu convido você a fazer esse exercício de se transportar, de tentar vivenciar, imaginar Maria Madalena e Maria ao se dirigir ao sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado naquela sexta-feira, antes do pôr do sol. Porque alguns vão falar, mas pastor, não foi na sexta-feira por volta da meia-noite? Não. O dia judaico era contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, o corpo de Jesus foi colocado momentos antes de começar o sábado, o Shabat. Então, naquela sexta, antes do pôr do sol. Veja lá, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1, por gentileza. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então, como eu disse, o calendário judaico, né? Então, começava de um pôr do sol a outro. Ao findar do sábado, isso então diz, elas estavam indo ao final do sábado, então, antes do pôr do sol do sábado. Então, para a gente seria do tipo, por volta de 6, 7 horas do sábado, 6, 7 horas 6 da noite, né? Ou finalzinho da tarde. Diz lá, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Verso 4. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia.
ali o vereis. É como vos digo. Verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Verso 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Que o nosso bom Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um evento tão importante, tão significativo, que os 4 evangelistas vão falar sobre a ressurreição. E nos evangelhos sinópticos, um vai completando o outro. Mateus, Marcos, Lucas e até João também traz informações, porque é importante. Sabe por que é importante? Porque se não houvesse ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. Se não houvesse ressurreição, a igreja de Jesus não teria nascido. William Barclay comentando, e William Barclay foi um grande comentarista das Escrituras Sagradas, um grande teólogo, falando sobre a ressurreição, ele diz o seguinte: a melhor prova da ressurreição é a igreja. Ou seja, a melhor prova da ressurreição é você. Sou eu. Somos nós, a igreja de Cristo. A ressurreição é a grande prova que a morte não é o fim. Não é o fim. E por que me chama a atenção? Os outros evangelistas, ao relatar esse evento em que algumas pessoas vão se dirigir àquela caverna, porque o sepulcro era uma caverna, né? Onde se colocava o corpo ali, aquele corpo ficava durante um ano, e depois de um ano se retirava então as ossadas para se colocar em determinado local. Outros evangelistas, eles vão acrescentar outras pessoas. Mas por que me chama a atenção Maria Madalena e Maria? Porque elas estavam presentes junto à cruz. Elas não apenas caminharam com Jesus por um determinado momento, elas estavam com ele na Via Crucis ali, quando ele foi escarnecido, quando zombaram dele, quando ele foi julgado, condenado injustamente. Mas elas estavam também presentes quando ele foi crucificado, e elas estavam presentes quando ele foi colocado no sepulcro. Porque como Jesus morreu antes do sábado, e na lei judaica não se poderia fazer nada no sábado, então, se Jesus não morresse antes de adentrar o sábado, os soldados iriam quebrar-lhe as pernas para apressar a morte dele, para que se pudesse baixar então o corpo dele, embalsamar esse corpo e colocar no sepulcro, antes de vir o pôr do sol de sexta-feira. Então, como Jesus morreu faltando pouco para chegar ao sábado, provavelmente não deu para fazer todo esse trabalho de embalsamento, né? Ou de embalsamar o corpo de Jesus. Acho que fica melhor assim, né? Não foi possível. Maria, Madalena e Maria e outras pessoas foram até o sepulcro, e aí no primeiro dia útil da semana, para terminar esse serviço. Então, elas estavam ali, foram testemunhas oculares. Veja lá o que diz Mateus, capítulo 27. Versos 55 e 56, por gentileza. Diz assim: estavam ali
olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Verso 60. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Geralmente era uma rocha de calcário, né? E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Ou seja, Maria Madalena e Maria, elas estavam acompanhando ou elas acompanharam todo esse processo. Prisão, condenação, crucificação, colocação do corpo no sepulcro. Agora elas voltam. Agora elas estão ali para terminar aquele trabalho de embalsamar o corpo de Jesus. Mas o que nós aprendemos com elas, quando elas chegam até aquele lugar e se deparam com o sepulcro vazio e tem ali um diálogo com um anjo, com um ser celestial? Quais são as lições ali? O que nós podemos aprender sobre a ressurreição de Jesus nessa manhã? Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus, e quando eu creio na ressurreição de Jesus, eu sou impelido, eu sou impulsionado, assim como aquelas mulheres, elas são impelidas, elas são levadas, elas são impulsionadas a crer. Veja lá, o verso 6 do capítulo 28, por favor. O anjo vai dizer àquelas mulheres: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ou seja, Jesus havia dito. E o anjo vai dizer: vinde, podem vir, entrem, vinde ver onde ele jazia. E olha que alguns vão dizer que para remover, alguns estudiosos vão dizer que para remover a pedra daquele sepulcro, que não era uma pedra pequena, né? Era uma pedra grande, porque imagine um local em que era preciso cavar para entrar uma pessoa, carregando uma outra pessoa, ou uma não, duas pessoas no mínimo, para carregar um corpo. Alguns vão dizer que essa pedra, para que ela pudesse ser removida, eram necessário aproximadamente umas 10 pessoas. Era preciso muita força. E aí elas chegam ali e se deparam com aquele anjo. E aquele anjo vai dizer: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou como ele tinha dito. Queridos, tudo era tão surpreendente que parecia ser além da possibilidade de crer. Tudo era muito incerto. Mas o anjo vai lembrar aquelas mulheres da promessa de Jesus. E o anjo vai confrontar aquelas mulheres com o sepulcro vazio. Cada palavra daquele anjo é uma chamada à fé. É uma chamada a elas confiarem. Elas são impelidas a crerem na palavra de Jesus. Porque momentos antes e ao longo da sua jornada, Jesus havia falado do que iria acontecer. Jesus, ele predisse sua morte e ressurreição. Veja lá, Mateus capítulo 16, verso 21, por favor. Mateus capítulo 16, verso 21. Diz assim:
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. E ser morto. E o que, queridos? E ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já havia dito o que iria acontecer. Olha, eu vou sofrer, eu vou ir a Jerusalém e vou padecer nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas. Eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, não deveria ser uma grande surpresa para Maria Madalena e para Maria e para os demais discípulos a ressurreição de Jesus. Por isso que a ressurreição de Jesus, ou na ressurreição de Jesus, eu sou impulsionado a crer novamente. E é interessante que essas mulheres, quando elas então ouvem e são testemunhas oculares do sepulcro vazio, elas vão se dirigir onde os discípulos estavam. E mesmo com o relato dessas mulheres, veja a reação dos discípulos. Veja lá o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Como eu disse, um evangelista, vai trazendo o relato da ressurreição e um vai completando o outro. Evangelho de Marcos, capítulo 16, por favor. Verso 10 e 11. Diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam tristes e choravam. Bom, aqueles discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, eles estavam entristecidos e chorosos. O mestre havia morrido. Aquele a qual nós seguimos, aquele a qual nós abandonamos tudo, largamos o nosso emprego, largamos o nosso projeto. Aí o verso 11 diz assim: estes ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Maria Madalena vai comunicar aos discípulos: olha, eu fui ao sepulcro, o sepulcro está vazio, o anjo me falou que Jesus ressuscitou, ele está vivo. Mas os discípulos que estavam tristes e chorosos, ao ouvir essa notícia e sabendo que Jesus já havia dito para eles, mesmo assim, continuaram a não acreditar. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Quero lhe dizer uma coisa: a falta de compreensão e confiança na palavra de Deus gera em nós preocupação desnecessária. Vou repetir. A falta de compreensão e confiança na palavra de Deus gera em nós preocupação desnecessária. Porque o Deus a qual servimos, ele é fiel. Ele jamais deixa de cumprir uma promessa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Jamais deixe de confiar em Jesus e em sua palavra. Nessa manhã de celebração, nessa manhã em que celebramos a ressurreição de Jesus, você é impelida a crer em Jesus, independente das
circunstâncias. Talvez eu e você precisemos deixar que Jesus venha ressuscitar em nós a fé novamente. Porque nós estamos matando a fé, já não cremos mais como críamos outrora. E ao ouvir esse relato, ao nos deparar com a experiência de Maria Madalena e Maria, somos impelidos, somos impulsionados a crer em Jesus e em sua palavra. Mas não apenas isso, ao ver esse relato e ao olhar essa narrativa, tentando me colocar no lugar de Maria Madalena e de Maria, essas mulheres não apenas são impelidas a crer, impulsionadas a crer, mas elas são impelidas a adorar. É algo automático, instantâneo, assim, de imediato. Quando a gente vai lá para o texto de Mateus capítulo 28, verso 9, e elas agora encontram com Jesus, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quando aquelas mulheres se lançam aos pés de Jesus, numa atitude de adoração, com um coração transbordante de satisfação e gratidão. Quando a gente pensa em adoração, é colocar algo ou alguém em primeiro lugar. Quando a gente pensa em adoração, é honrar a Deus através do nosso estilo de vida. E quando a gente pensa principalmente em Maria Madalena. Maria Madalena tinha um passado literalmente cheio de trevas, ou em meio às trevas, porque naquela mulher, antes de conhecer Jesus, antes de passar a seguir e a servir Jesus, antes de ser liberta por Jesus, habitava nela 7 demônios. Aquela mulher adorava demônios, mas quando ela conhece Jesus, algo muda. Veja lá Lucas capítulo 8, verso 2, um pouquinho de quem era Maria Madalena. Lucas capítulo 8, verso 2. Por favor. Diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aquela mulher havia sido liberta por Jesus. Aquela mulher passou a adorar a Jesus. E há várias maneiras de expressarmos a nossa adoração. Expressamos a nossa adoração ao Senhor através da nossa vida, através do nosso testemunho, da forma como vivemos, da forma como tratamos as pessoas, da forma como nos relacionamos. Isso é uma forma de adorar ao Senhor. Adoramos ao Senhor através do louvor, através daquilo que sai de nossos lábios, mas mais do que sai dos nossos lábios, é importante daquilo que está em nosso coração. Adoramos ao Senhor sendo fiel ao Senhor, esse Deus que é fiel para conosco, fiel ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E Maria Madalena, ela não apenas se tornou uma seguidora de Jesus, mas se tornou uma serva fiel de Jesus, se tornou alguém que seguia e servia ao Senhor, e passou a servir ao Senhor com seus recursos. Também é uma forma de adorar ao Senhor, dentre muitas maneiras que temos, ou dentre muitas formas que podemos expressar a nossa adoração. Dentre algumas mulheres que serviam ao Senhor ou ao ministério de Jesus com seus recursos, veja lá, Marcos capítulo 15, verso 40 e 41, por favor.
Veja quem se encontrava. Marcos capítulo 15. Verso 40 e 41. Diz assim: Marcos 15, verso 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Maria, junto com outras mulheres, seguiam e serviam a Jesus. Jesus, ele se tornou o número 1 na vida de Maria Madalena. Ele se tornou o Senhor da vida de Maria Madalena. E aí eu fico a me perguntar, tenho eu, a exemplo de Maria Madalena, honrado a Deus, adorado a Deus de fato e de verdade? Porque talvez nessa manhã eu e você estamos sendo impelidos, impulsionados a adorar ao Senhor. Porque talvez nós estamos vivendo um simulacro de adoração. O que é isso? Uma enganação. Mas o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher que teve a sua vida transformada, e quem tem uma vida transformada muda para melhor, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e foi isso que aconteceu com aquela mulher. E agora, ela é uma adoradora. Ela segue e ela serve a Jesus. Não é por acaso que ela é uma dentre algumas que está lá para apanhar o corpo de Jesus e acabar o serviço de embalsamar o corpo de Jesus. E aí? Será que nessa manhã você não está sendo impulsionada a adorar, a se derramar aos pés de Jesus, se humilhar, se render aos pés de Jesus? Um adorador faz isso. Reconhece quem é Senhor e reconhece que você é servo. Reconhece quem manda e reconhece quem obedece. Mas em terceiro lugar, nessa experiência tão significativa, nessa manhã, ou na verdade para a gente manhã, né? Mas para Maria Madalena, nesse início de dia, que para a gente seria início de noite, pastor, o senhor está complicando a gente, vou só repetir. Calendário judaico, o início de dia se dava no fim do pôr do sol. Então o dia terminava ao fim do pôr do sol. O pôr do sol chegando, então se iniciava um novo dia. O domingo estava chegando, então sábado chegava o pôr do sol, começava o domingo, tá bom? Só para não confundir a sua vida. Espero que tenha lhe ajudado. Elas não apenas são impulsionadas a crer, a adorar, a partilhar. Queridos, 8 de Mateus, capítulo 28, diz que elas correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas não andaram, elas não caminharam, elas correram. Havia urgência, elas estavam com pressa, elas precisavam compartilhar essa notícia maravilhosa. Elas não foram egoístas, não. Vá, proclame. É a primeira ordem que Jesus dá ao homem e mulher
que descobriu e que teve uma experiência real e pessoal com ele. É isso que acontece, queridos. E é muito interessante que alguns discípulos, após a crucificação de Jesus, eles foram para alguns lugares. Dentre eles, Cleopas e mais um ou mais dois. Eles foram para um lugar chamado Emaús. A gente denomina os discípulos de Emaús. E nessa caminhada, que de Jerusalém até Emaús dava mais ou menos 10 quilômetros, Jesus, o Cristo ressurreto, se junta a eles e eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a caminhar e conversar com eles. Mas eles não reconhecem. E chegando em Emaús, eles então convidam Jesus para adentrar até a casa onde eles iriam se hospedar. Jesus aceita o convite. E Jesus, então, quando está à mesa para fazer a refeição, ele vai dar graças pelo pão, e ao fazer isso, os olhos dos discípulos de Emaús vão se abrir, eles vão reconhecer que era Jesus. E aí veja a reação dos discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Veja o que esses homens fizeram. Isso já era noite. Imagine que naquela época não se havia transporte como se tem hoje, não se havia iluminação como se tem hoje, não se havia os recursos que se tem hoje. Lucas capítulo 24, verso 33. Diz assim: e na mesma hora, então, quando aqueles discípulos reconheceram que quem estava à mesa com eles era o Cristo ressurreto, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Na mesma hora, a ideia que dá aqui, irmãos, é que eles nem terminaram a bendita refeição. Eles mal haviam acabado de chegar lá de Jerusalém, entristecidos, cabisbaixos, desanimados, desesperançados, e estão ali, à mesa. E quando eles reconhecem Jesus, na mesma hora, é isso que o texto diz, na mesma hora eles levantaram e voltaram numa jornada de 10 quilômetros, andando à noite. Para fazer o quê? Para comunicar que Cristo havia ressuscitado. Eles poderiam esperar outro dia, eles poderiam descansar, eles poderiam falar, não, vamos fazer a refeição, terminar a refeição, vamos descansar, amanhã a gente sai bem cedinho. Mas não, queridos, há urgência. Nós precisamos urgentemente compartilhar que Jesus está vivo. Nós precisamos urgentemente anunciar que Cristo ressuscitou. Nós precisamos urgentemente dizer para as pessoas que o Deus a qual nos servimos é um Deus vivo. Ele tem olhos e vê, tem ouvido e ouve, tem mãos e age, e intervém. O nosso Deus é um Deus vivo. E me permita compartilhar uma experiência de alguém muito querido, que me marcou de forma muito positiva quando ele se converteu aos 60 anos. Foi o meu saudoso pai. E o nosso grupo familiar é um grupo familiar muito ligado à religião afro. E aí, quando meu pai se converte, ele começa a, todo final de semana, a ir à casa dos seus familiares ou dos nossos familiares, a dizer, olha, eu aceitei a Jesus e o Deus a qual sirvo não é um Deus morto. O Deus a qual sirvo é um Deus vivo. Um Deus a qual eu sirvo não é um Deus que precisa de oferendas. Um Deus a qual eu sirvo, ele já se ofereceu, ele já se sacrificou por mim.
E meu pai fazia isso todo final de semana. Havia urgência, porque ele foi impelido, foi impulsionado a compartilhar. É isso que deve estar no nosso coração, esse desejo presente e ardente de anunciar Jesus. Nós temos Jesus, irmãos. Nós precisamos falar para as pessoas que nós servimos a um Cristo vivo. Nós precisamos ter em mente que o céu é um lugar maravilhoso, mas o inferno é um lugar tenebroso. O inferno existe. E aí, queridos, não perca tempo. Nessa manhã, nesse dia em que celebramos a ressurreição de Jesus, aproveite essa data tão significativa para falar para as pessoas, para compartilhar, para mandar uma mensagem de WhatsApp para as pessoas, uma mensagem no Facebook e dizer: olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. É isso, queridos. E por último, aquelas mulheres, elas são impulsionadas a se alegrarem. São impelidas a alegrarem-se. Se a gente for voltar o texto lá de Mateus capítulo 28, verso 8, diz assim: e retirando-se elas do sepulcro, tomadas de medo, talvez a ideia de medo aí, elas estavam assustadas, né? E de grande alegria. A versão NVI, nova versão internacional, está assim: e cheias de alegria. Vamos tentar nos transportar para aquela cena, para aquele momento. Vocês se dirigindo a um cemitério, porque era isso que elas estavam fazendo. E vocês querem, talvez, prestar uma última homenagem àquela pessoa que partiu. O que elas estão fazendo, se a gente tentar mais ou menos contextualizar e se aproximar, elas talvez estavam querendo levar ali o que a gente costuma fazer, uma coroa de flores para colocar ali naquele sepulcro. Talvez levar um buquê de flores, né? Ou prestar uma última homenagem. E como a gente vai? Como a gente se dirige a esse local? A gente vai feliz? A gente vai triste. A gente vai choroso. Não é? A gente vai para baixo porque alguém muito amado e querido partiu e é tão difícil para a gente. E a gente vai tentando ali vivenciar aquele luto logo no início, é tão difícil. As fases do luto, elas estavam iniciando aquelas fases do luto. E aquelas mulheres, elas chegam até aquele sepulcro dessa forma. Elas chegam tristes, elas chegam chorando. O mestre havia morrido, havia partido. Mas passado alguns instantes, elas se encontram com Jesus. E Jesus vai ao encontro delas, e o verso 9 vai dizer que Jesus vai saudá-las. Veja lá, Mateus 28, verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Essa expressão, apesar de ser uma expressão muito comum daquela época e muito comum ali por Jesus, sabe o que ela significa? É o chairete no grego. Chairete, chairete, salve, salve. Mas a melhor tradução não seria salve. A melhor tradução seria alegrai-vos, regozijai-vos. É isso que chairete quer dizer. Jesus vai falar para aquelas mulheres:
alegrai-vos, regozijai-vos. Os discípulos, e a gente leu esse texto, Marcos capítulo 16, verso 10, quando Maria Madalena vai comunicar a eles que Jesus havia ressuscitado, eles estavam lá. Eles estavam tristes e chorosos. Mas sabe, queridos, quando nós temos um encontro real e pessoal com isso, quando nós nos permitimos nos encontrar com Jesus diariamente, a tristeza dá lugar à alegria, o choro dá lugar ao sorriso. Chairete, alegrai-vos, regozijai-vos. E sabe o que acontece? Acontece o que está lá em Lucas, capítulo 24, verso 52, e é o último texto que eu quero ler com você nessa manhã. Lucas 24, verso 52. Que é a experiência dos discípulos de Emaús, né? Que estavam ali tristes, chorosos. O mestre morreu. E veja lá, após se encontrarem com Jesus, diz o texto, então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, tomados de grande alegria. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quero lhe dizer que a história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa, com uma celebração. Nessa manhã, eu e você, a exemplo de Maria Madalena e de Maria, somos impelidos a crer em Jesus e na sua palavra. Eu e você somos impelidos a adorar, a honrar a Deus através do nosso estilo de vida. Somos impelidos, queridos, a compartilhar, a anunciar que Jesus está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E somos impelidos a nos alegrarmos. Chairete, alegrai-vos, regozijai-vos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, refletisse sobre isso. Daqui a alguns instantes nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Eu espero que você já esteja aí com os seus elementos preparados aí em sua casa. E esse momento é um momento de reflexão, de autorreflexão, de introspecção. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. E nós vamos ter alguns instantes para fazer esse momento de reflexão, de introspecção. E logo após, nós estaremos então, como Igreja de Cristo, seguindo uma ordem de Cristo, celebrando a ceia do Senhor.
Amém e amém. Nesse momento tão singular na vida da igreja, que é a celebração da ceia, como eu disse, uma ordenança do Senhor. O Senhor, antes de ir para o Getsêmani e ali ser traído com um beijo e depois ser preso e começar todo o seu processo de julgamento, ele reuniu os discípulos e celebrou ali a última Páscoa com os discípulos e a primeira ceia. E ali ele deixou uma ordem que deveria celebrar a ceia até que ele voltasse. E assim o fazemos. Entendemos que a ceia é um memorial. Trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas não apenas isso, trazemos à memória a maior e melhor promessa. Por isso que a ceia é um momento de renovo de esperança. A esperança de que um dia celebraremos com Jesus as bodas, a grande ceia, e eternamente. Por isso também entendemos que o pão é o símbolo, ou esses elementos são símbolos. O pão simboliza o corpo de Jesus cravado na cruz do Calvário, e o cálice simboliza o sangue de Jesus, o sangue que nos lava e purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança. Por isso eu convido você e os irmãos que aqui estão a apanharem os elementos, e nós vamos, seguindo essa ordenança de Jesus, nesse momento tão significativo, tão ímpar na vida da igreja, celebrar a ceia. Então, em memória do corpo de Jesus cravado na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar, comamos todos juntos desse pão. Em memória do sangue, o sangue que nos lava e purifica, não apenas lava, mas nos purifica, sabe, querido? Jesus tem esse poder de deixar limpo aquilo que estava sujo, nos deixar mais alvo que a neve. O sangue da nova aliança, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, em meu e seu lugar, em memória do sangue de Jesus, bebamos todos juntos desse cálice. Pai querido e Deus de amor, graças te damos por esse momento tão significativo na vida da tua igreja, por termos o privilégio de, nessa manhã, celebrarmos a ressurreição de Jesus e celebrarmos a ceia que foi instituída por Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que essa manhã seja uma manhã de mudança, seja uma manhã de transformação, seja uma manhã de intervenção poderosa do Teu Santo Espírito. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo, e os cristãos que estão cultuando nesse instante conosco dizem amém e amém. Querido, querida, nós já estamos finalizando. É um prazer muito grande sempre ter você cultuando conosco. Nosso desejo, a nossa oração é que você possa também estar conosco à noite. À noite é possível você estar conosco, tanto presencialmente, mas para isso é importante fazer o agendamento
e você estar disposto a seguir todas as recomendações, né? Usar máscara, passar lá pela aferição de temperatura, ou então online. Então, você também pode estar conosco, cultuando conosco online também. Mas não deixe de estar cultuando conosco à noite, às 19 horas. Eu pedi aos irmãos do louvor para terminarmos esse culto com esse cântico, que eu acredito que deve ser assim, da época do Marquinhos, assim. Marquinhos acho que é o mais experiente daqui, né? Então, não é da minha época, não. Mas, olha, quero lhe dizer que não estou ou não estamos alienados diante de tudo que estamos vivendo, não. Aí você fala, pastor, mas tem motivos para celebrar? Olha, querido, querida, mesmo diante de tudo que estamos vivenciando, realmente, momentos muito difíceis, temos motivos para celebrar. E eu quero lhe convidar nessa noite, ou nessa manhã, melhor dizendo, a celebrar. Esse cântico diz assim, celebrai a Cristo, celebrai. E eu me recordo, quando era jovem, e não faz muito tempo, que tinha até coreografia, ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Então, eu quero lhe convidar, se assim você quiser, se assim você puder, e onde você está, a se permitir celebrar, mesmo diante de tanta coisa difícil que a gente está vivendo, permita-se celebrar, mas celebre do seu coração. É uma sugestão, não é uma imposição. Mas vamos terminar esse culto celebrando, de fato, de verdade, do que possa estar saindo dos seus lábios, que primeiro saia daqui, do seu coração, porque Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu vou celebrar, e eu vou celebrar todos os dias. E vocês já podem cantar, porque eu vou continuar falando. Então vamos celebrar, e celebrar a Cristo, e celebrai, tá bom? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos mais uma vez celebrar ao Rei Jesus com alegria.